Não busque aliados, busque confronto. Muitas das vezes as pessoas elas estão dentro de uma igreja, ouvindo ministrações aleatórias no YouTube, ou se associando com pessoas buscando ouvir aquilo que elas querem, mas não o que precisam. Os Paroleiros, vambora! Hoje é dia de parola. E aí, pessoal, Parolovers, como vocês estão? Estamos aqui, Paulinho, Parola 208, e vamos aproveitar que o nosso queridíssimo decano não está conosco, nos deu férias. Na verdade, não queremos dizer para os nossos Parolovers que, na verdade, o nosso digníssimo está de disciplina. Sim, está de disciplina. O nosso oráculo assim exigiu, porque anda fazendo coisas muito feias. E por isso hoje nós vamos falar a respeito de um tema, Paulinho, dando continuidade na carta de Paulo. Nós estamos falando das cartas que Paulo escreveu na prisão, e hoje nós vamos falar na parola 208 sobre ganhar a Cristo e ser achado nele, Filipenses capítulo 3. Mas, Paulinho, hoje nós temos pessoas mais do que especiais conosco. Você que já nos assistiu e nos ouviu, já teve aqui a profetisa, sapatinho de fogo, manto selvagem, Eline, não é não, Paulinho? E hoje, para não deixar a coisa ficar morna, trouxemos também seu esposo, Danilo. E aí, o que você acha disso? Então, se você quer saber o que nós vamos falar hoje, pegue a sua cuia, pegue o seu café, sente-se e venha conosco, porque hoje é dia de parola. E sabe de uma coisa, Paulinho? Esse texto de Paulo, eu não consigo ainda absorver algo onde um homem que está preso, ele começa numa alegria e ele diz assim, alegrai-vos. Digo de novo, alegrai-vos. Um homem que está preso e ele diz a respeito disso. E sabe, hoje nós vamos falar a respeito desse texto. E como Filipenses capítulo 3 é um texto riquíssimo, né? Porque Paulo ele começa dizendo assim, quanto a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva a mesma coisa. Olha que interessante que Paulo ele começa falando nesse versículo, ele já está passando um spoiler para os ouvintes dele. Ele já está dizendo, olha, eu vou falar de novo as outras coisas, porque eu sei que isso é segurança para vocês. E aí, quando começa no versículo 2, ele vai falar a respeito de acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circunscrição. Veja, aqui ele não está falando sobre você ter um pet. Ele não está falando sobre você que tem um gatinho, que você tem aquele cachorrinho. Ele não está falando disso. Quando ele está falando sobre acautelai-vos dos cães, sabe, ele está falando algo que Jesus lá atrás, olha que interessante, Paulo está fazendo uma paráfrase de algo que Jesus disse lá atrás. Porque quando Jesus está na mesa, aquela mulher veio pedir o quê? Para que a sua filha fosse liberta, né? A Sírio-Fenícia. E ele diz o quê? Não, mas olha só, a mesa é para os filhos. E a mulher fala o quê? Não, mas olha só, mas as migalhas são para os cães. E aqui Jesus está falando sobre o povo gentil. Agora Paulo vai pegar esse trecho, porque até então Jesus está falando o quê? A mesa é para os filhos, a mesa não é para os cães. Agora Paulo vira e muda, e ele vai falar o seguinte, olha, cuidado com os cães. Mas quem são os cães? Os cães são os religiosos, são os fariseus, são os falsos religiosos. Ele está falando, olha, existem homens que se equiparam numa posição de religiosidade, mas eles se portam como os gentios. E ele continua dizendo, olha, toma cuidado com ele, tome cuidado com os falsos obreiros e tome cuidado com aqueles que são da falsa circunscrição. Ou seja, ele está falando, olha, existem homens que estão no meio de vocês. Então, Paulo agora vai começar a combater a falsa doutrina. Ele vai combater aqueles que estavam privilegiando questões que não são mais para serem privilegiadas. E aí, Paulinho,
arrancando já com você aqui, eu queria ouvir um pouquinho de você a respeito disso, porque quando o Paulo ele fala, olha, eu vou falar de novo, porque isso é segurança para vocês. Ele está trazendo um alerta. Ele está falando, olha, está acontecendo algo, eu já vou alertar vocês. E olha, cuidado. Cuidado com aqueles que têm aparência de religiosos. Cuidado com aqueles que estão servindo no meio de vocês, até tem uma aparência, né, de um bom obreiro, né? Mas olha, esse cara não está qualificado, né? Como que é isso, Paulinho? Você que é pastor-presidente de uma igreja grande e que você tem um trabalho de líderes, liderados de uma forma tão assíncrona. Will, também Danilo, Eline, Deus abençoe, obrigado por estarem com a gente. Eu penso que, sobretudo, Will, Paulo ele está dando para nós uma lição acerca do motivo central. Eu acho até que eu já falei isso umas 2 parolas atrás, quando a gente estava começando a conversar sobre Filipenses, o motivo central da alegria dele. A grande lição da carta aos Filipenses é essa, é uma carta de contentamento. A gente fala da carta da alegria, né, do conteúdo ser a alegria, mas a grande lição, ela vai além da alegria. Ela chega ao contentamento, que é a intenção de eu me manter alegre, né, eu manter esta intenção no meu coração. E basicamente, quando você diz, né, o que você pensa sobre isso, cara, Paulo está dizendo aqui, capítulo 3 é nua e cruamente, Paulo falando, olha, acautelem-se, versículo 2 é uma chave, né? Acautelem-se, tomem cuidado com o que eu mesmo, Paulo, era antes. Porque se você continuar a leitura, o assunto posterior é o currículo do Paulo religioso. É o currículo dele, quando ele poderia ser classificado um mero religioso, ou seja, um cão, né? Um falso profeta, alguém que anda debaixo de uma direção equivocada, de uma direção errada, e de alguém da falsa circuncisão. Porque Paulo era circuncidado como judeu. No entanto, ele mesmo vai reconhecer essa circuncisão como um esterco, porque ele coloca ela na lista daquilo que ele classifica como esterco. Você continua a leitura, ele vai falar, ó, bem que eu poderia confiar na minha carne. Está ali no verso 4. Ele diz, bem que eu poderia confiar naquilo que, pelo meu esforço, eu acabei conquistando. Né? E ele diz, ó, circuncidado no 8º dia, e a circuncisão ela vai cair lá naquela realidade do versículo 8. Ó, tudo isso eu considero perda. Então, circuncisão, eu tive, mas eu considero perda. Linhagem de Israel da tribo de Benjamim, mas isso eu considero perda. Hebreu de hebreus, é perda. Quanto à lei fariseu, é perda. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, perda. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, mas isso é perda. Vem o versículo 7, que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O centro do contentamento aqui. Olha o centro da alegria aqui. Paulo falando, cara, vocês têm que se alegrar porque vocês precisam descobrir qual é a plataforma na qual a alegria precisa repousar. E a plataforma na qual a alegria de Paulo, mesmo na cadeia, repousava era Cristo. Né? Então, no meu ponto de vista, nós estamos falando mais de uma carta sobre contentamento, ou seja, da intenção de eu me manter em uma posição de alegria, do que simplesmente da alegria. A alegria ela pode ser passageira, ela pode ser contextual, ela pode ser momentânea, ela pode dizer respeito a alguma ação ou reação que é feita na minha direção. Agora, o contentamento, ele pressupõe, ele não pressupõe esses fatores externos. Ele pressupõe uma intenção interna, ele pressupõe um posicionamento. Né? E Paulo aqui ele está demonstrando isso na prática. O bacana é isso, é muito mais que teoria, né? É prática. E aí ele coloca a vida dela, esse é o coração da carta dos Filipenses, né? Ele coloca o testemunho da vida dele, né? E o fato dele ter alcançado isso, esse entendimento, né? Como o penhor, dizendo, ó, eu testei e funcionou, né? Eu vivo isso e funcionou. E aqui eu acho que é o máximo, né? Um
um ponto fantástico dessa carta, Will. Queria pegar um versículo aqui para jogar aqui para Eline e para o Danilo, que é a questão dessa fala de Paulo, né? Eu tenho por perda, né? Eu imagino que Eline e Danilo, eu gosto, Paulinho, do testemunho dos dois. Eles vieram, vai fazer acho que um ano que eles vieram congregar conosco. E, rapaz, imagina um casal de fé. Porque, Paulinho, eles moram em Guarulhos. E a igreja Vila Leopoldina é um pouquinho longe de Guarulhos. E assim, esse sorriso que você vê nos dois é todo domingo. Isso quando hoje eles são responsáveis pelo discipulado na igreja, né? E isso faz muito também dessa questão de não medir o esforço, de abrir mão, de renúncia, né? E eu queria passar essa bola para o Danilo e para a Eline em cima desse versículo, né? Que é o texto onde Paulo está dizendo, eu tenho por perda. Eu sei que aqui Paulo está falando do seu currículo de fariseu, mas eu queria pegar o gancho, Eline e Danilo, sobre não colocar a confiança nos nossos braços, na nossa consciência, no nosso entendimento, mas naquilo que provém de Deus. Ou seja, tirar de lado a religiosidade, a visão de vocês em relação a isso que Paulo está falando, tomando o exemplo de vocês. Graça e paz, que alegria estar aqui com vocês, é uma honra, segunda vez, é maravilhoso poder compartilhar a palavra, e de fato é um grande ensino, né, que o apóstolo Paulo coloca para nós. E só um adendo, quando o pastor Paulinho falou a questão de contentamento, mexeu muito comigo, porque a Bíblia aprova o contentamento, o que a Bíblia não aprova é conformidade, né? Nós estarmos contentes em qualquer circunstâncias da vida, em qualquer fase, estarmos contentes, alegres, entendendo que a alegria do Senhor é a nossa força, mas que a gente não pode se conformar, né, com alguma situação precária que a nossa vida esteja. Então, isso é muito bom, né, ter esse contentamento, mas não se conformar e, de fato, crer, confessar, sempre ter dos nossos lábios a palavra da fé, e ativar mesmo, trazer do reino espiritual para o reino natural e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. O reino de Deus é maravilhoso, né? Andar de fato na contramão do sentimento. O reino de Deus é um reino de amigos. E quando a gente percebe que as lições que Paulo coloca, né? Eu costumo dizer que quando eu fico um pouquinho chateado com algumas coisas da vida, eu lembro, né? Tudo que ele já passou, afrontas, já soube o que é de fato estar numa questão abundante, né, numa questão de dificuldade, e sempre alegre, sempre determinado. Então, muitas das vezes, os olhos naturais, quando a gente acha que está perdendo, mas quando a gente tem uma direção e uma missão dada pelo próprio Deus, os olhos naturais vão dizer, é perda, mas Deus vai falar, é lucro. E quando a gente pega esse gancho, pega essa palavra e entende o nosso propósito, colocando aqui um pouquinho o nosso exemplo, né? Nós estamos em Guarulhos, indo para uma igreja mais distante. Naturalmente dizendo, as pessoas podem falar, mas é perda de tempo, de combustível, e não é. É lucro, porque nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, se conectando com as pessoas certas, e debaixo de uma liderança, que é o nosso pastor Janduí e Eliane, que é uma liderança que está nos ensinando, acreditando em nós, nos motivando, nos treinando. Então, como é bom ser guiado pelo Espírito. E Paulo nos ensina exatamente isso. Não é uma dificuldade, não é uma circunstância que se levante e que as pessoas podem falar assim, olha só, tá ruim, tá errado, para. Não. Se você tem convicção daquilo que Deus te chamou, qualquer circunstância que estejam se levantando, siga firme, porque depois tudo fica bem, tudo se ajusta, e há uma graça que abastece para isso também. Glória a Deus. Muito bom. E é isso, quando a gente entende, boa noite, né? Graça e paz. É muito bom estar aqui com vocês. Me sinto muito privilegiado, nos sentimos privilegiados. Com certeza. E quando a gente entende que está no centro da vontade de Deus, é o melhor lugar de estar. Amém. Vai precisar ter renúncias mesmo. Né? Então, Paulo, ele era
a pessoa que podia tacar na cara de todo mundo. Mas ele decidiu se submeter, colocar tudo como perda. É igual a gente hoje, né? A gente estava buscando coisas favoráveis. Favorável, perto, do lado, mas aí Deus falou com a gente. Se distância te para, se algo te para, qualquer coisa te para. Aí foi uma chamada, né? Então a gente decidiu dar esse quilômetro extra, sabe? Não medindo esforços, porque a gente sabe que existe um Deus que cuida da gente. Amém. Né? Existe um Deus que investe. Quando a gente tem uma visão, Deus é o Deus que financia a visão. Amém. Então a gente fica tranquilo e vamos avançando nisso, né? Nesse propósito, nesse desígnio que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E pegando esse gancho aí, Paulinho, eu tô, assim, muito contente, porque esse período aqui eu tenho lido e meditado em cima de Filipenses, e olha que interessante, né? Porque Paulo, ele está falando sobre o seu currículo, ele fala, tenho por perda todas essas coisas, eu deixo de lado tudo isso, e aí ele fala algo no verso 12, e aí eu quero encaminhar para algo que eu acho que tem muita parola aqui, que ele fala o seguinte, olha, sabe de uma coisa? Eu já caminhei muito, né? Eu já andei muito, mas sabe, mesmo nessa caminhada que eu já caminhei, eu posso olhar para trás e eu vejo, poxa, legal, bacana tudo isso que eu já conquistei, mas eu tenho muito mais pela minha frente, né? Porque aí ele diz no verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. E aí, Paulinho, a questão da soberana vocação, né? A soberana vocação é algo que eu estava vendo outro dia, estava estudando a respeito e vi um teólogo, um estudioso dizendo a respeito de que existe, eu tenho um chamado, Eline tem um chamado, Danilo tem um chamado, você tem um chamado, só que esse é o nosso ofício aqui, né? Mas a soberana vocação, ela vai além do nosso chamado. É como se fosse um plano macro, onde o nosso ofício está aqui dentro. E quando nós entendemos a soberana vocação, qual é a soberana vocação? É o dia em que Cristo virá nos buscar. É o dia em que nós estaremos diante do tribunal de Cristo. É o dia em que nós nos encontraremos com Ele. Então ele está falando, cara, o meu alvo é cumprir aquilo que me foi proposto. Então, olha, eu olho para trás, legal, vi tudo o que aconteceu, mas olha, eu sei que ainda tem alguma coisa a mais para fazer, né? É interessante que Paulo depois ele vai dizer, eu acho que ele entra num conflito interno dele, que ele fala, rapaz, mas para mim era melhor ter morrido do que ficar aqui na carne, mas aí eu vejo que se eu ficar na carne é melhor, porque aí eu vou abençoar vocês. Mas, sabe uma coisa, para mim era muito melhor estar lá. Eu acho que ele está num conflito ali e tal, sei lá, né? De repente ele estava, né? Sei lá, não sei dizer, mas estava numas conjecturas dentro dele, né? E coitado de Lucas, que estava do lado dele, e eu acho que Lucas estava falando assim, rapaz, qual medicamento que eu vou dar para ele aqui, para ele dar uma... Mas tudo bem, né? Isso é a Bíblia Revista atualizada por mim, já está na Amazon, caso você que queira comprar, está lá, né? Pela editora Paroleiros. E aí, ele entra nessa questão da soberana vocação. Isso aí, ó. Olha lá, vai brincando. Olha. É o primeiro livro da editora Paroleiros, hein? Meu Deus. Top. Primeiro livro da editora Paroleiros. Presente de Deus, escrito por Paulinho. Amém? Lindo, parabéns. Parabéns, muito bom. É isso aí. E aí, Paulinho, eu queria falar sobre a soberana vocação, porque muitas vezes os internautas me param na rua, me questionam, sabe? Eu estou no trânsito, o rapaz vendendo a balinha ali no semáforo, ele me para, ele me fala, antes de você comprar a bala e me passar o Pix, o que é a soberana vocação? Sabe? Quando eu estou indo, por exemplo, lá para a igreja, estou andando em Vila Leopoldina, as pessoas me param na rua e perguntam, o que é a soberana vocação? E eu falo, assista a Parola 208 que o Paulinho vai responder. Olha. Aí você empurra uma bola dessa para mim e eu que me vire, né?
Mas olha só, Will. Ai, cara, você há 20 anos, quase 21, você me enfia nessas confusão, né? Oh, meu Deus. Como é que é lá o meme lá? Esqueci lá do. Você tem que parar de colocar. Tem que parar de arrumar essas confusão, velho. Mas sabe, é que eu nunca esqueço, Paulinho, o dia que você me falou como que é no original, quando Elias, ele tá lá, agora você vai lembrar, nós estávamos tomando tereré na tua casa, quando você vira para mim assim, Lucinho, você sabe que como tá no original esse texto, quando Elias está lá queimando e tudo mais, e na verdade os profetas de Baal Chama e nada Deus de acontece. vocês! Chama Deus de vocês aí! Chama Deus de vocês e tal. Aí eu falei, não, Paulinho, como tá no original? Aí você, não, porque no original significa, ele está sentado no vaso, fazendo alguma coisa que ninguém pode interromper. Então, Paulinho, você que teve uma revelação tremenda a respeito do profeta de Baal, eu não posso deixar passar perguntas como essas para você, entendeu? Não é revelação, não, é dicionário da língua original mesmo. Mas vamos lá. Ó, você leu 2 versículos, Will. Você leu o 12, não que eu tenha recebido. Aí você leu o 14. Prossigo para o alvo. Faltou 1, faltou 17. Para completar a tríade. O 17 diz assim: sede meus imitadores. Olha que legal. A soberana vocação está explicada aqui, cara. Ela está explicada. Paulo já deixa claro o que é a soberana vocação. Isso aqui é uma estrutura de texto. Vamos lá. Aulinha de exegese. Isso aqui é uma estrutura de texto chamada quiasmo. O que é o quiasmo? O quiasmo é comparado a um sanduíche. Ele tem uma entrada, aí ele tem o recheio, que é o que importa, e ele tem a saidinha, a sobremesa. Ele tem um pãozinho, ele tem o recheio, e ele tem um outro pãozinho. Não é o pão que dá o nome ao sanduíche, é o recheio. Quando você pede um X-bacon, ele vem com bacon. Quando você pede um X-salada, ele vem com salada. Quando você pede um X-egg, salvo raríssimas exceções, que o Will conhece muito bem, ele vem com ovo. Mas isso é piada interna para outro dia o Will explicar. Mas olha só, é o recheio que dá o nome do sanduíche, certo? Aqui, qual que é o nome desse sanduíche? Qual que é o nome desse quiasmo? O nome desse quiasmo é soberana vocação. E Paulo começa dizendo, olha, quem sou eu para dizer que eu alcancei alguma coisa? Paulo está reconhecendo aqui, ele não está sendo, não é uma falsa humildade. Ele sabe que ele tem muito o que buscar. Só que ele fala, eu continuo prosseguindo. A dica da soberana vocação está aqui. Eu continuo caminhando. E lá no final, o Danilo e a Eline trabalham com discipulado, eles vão tirar de letra isso daqui. Paulo, ele traz uma máxima do discipulado. Ele diz, me imitem. Porque o cristianismo ele é absorvido desta forma, através da imitação. Né? Jesus chama 12 para andar com ele e depois os enviar para pregar, Marcos 3,14, outra máxima do discipulado. Porque se Jesus falasse para os 12 ali, logo no primeiro dia, o projeto é o seguinte, Pedro, você vai pregar para 3.000 e os 3.000 vão se converter. Você acha que o Pedro, pescador, marrento, fedorento, um cara que muito provavelmente não sabia escrever, não sabia ler, ele ia acreditar que ele ia pregar para 3.000 pessoas mais tarde, os 3.000 iam se converter? Ele ia falar, não, esse Jesus está doido, eu não tenho condições, eu não tenho intelecto suficiente para isso. Só que o que Jesus faz? Jesus chama os caras para perto, os caras passam 3 anos em uma aula prática ininterrupta, né, dia e noite, junto com Jesus, sentando na mesma mesa, dormindo debaixo do mesmo teto, toma chuva, toma sol, tá junto do mestre, tem perrengue, tem barco afundando, tem capeta manifestando, e eles estão ali perto de Jesus. Eles estão vendo Jesus funcionar na prática. E quando Jesus está prestes a subir, ele diz assim, o Espírito Santo vai vir, vai concluir a obra, e vocês vão ser, né, os emissários dele. Aí o Pedro, claro, quando tem uma turma zoando lá do lado de fora porque o Espírito Santo desceu, o Pedro vai com ousadia, prega para eles e eles se convertem e 3.000 batismos acontecem naquele dia.
Agora, se esse projeto fosse passado logo de cara, eu duvido que Pedro, duvido que os outros 11 teriam coragem de assumir esse posicionamento. Por quê? Porque a grande proposta de Jesus não apontava para o fim, mas apontava para o processo. O que Paulo faz? Paulo ele diz, eu não alcancei. Então ele está dizendo para o crente mais recém-convertido de Filipos, cara, eu sou igual a você. Eu e você estamos buscando a mesma coisa, nós temos o mesmo alvo. Aí ele fala de processo, eu prossigo para o alvo. E no final, no verso 17, ele diz, vamos junto, me imitem, caminhem comigo. Cara, esse cara sabia qual era a posição dele. Ele sabia qual era o objetivo final dele. Mas ele já havia dado um passo, ele já tinha uma intenção. E a intenção dele era prosseguir. E ele chama a turma, vamos junto? O prosseguir, ter um alvo, isso pressupõe a soberana vocação. Mas a soberana vocação, e aqui está a grande lição, quem sabe, ela não é alcançada de forma solitária. Né? Não é alcançada de forma solitária. Por isso Paulo desce do tamanco, ele diz, somos iguais. E no final ele diz, vamos junto, pelo fato da gente ser igual, eu sei para onde eu estou indo, meu GPS está regulado, ele já está alinhado com o propósito de Deus. Vamos junto? Quem sabe a grande diferença de Paulo aqui, e isso ele deixa claro, é que toda a religião, tudo aquilo que poderia de alguma forma encher ele de pompas, tudo isso ele classifica como esterco, ele diz não serve para nada. Então ele se esvazia, né? Ele se iguala, depois que ele se iguala, ele diz, eu tenho um objetivo e eu sei desse objetivo. Quem sabe os recém-convertidos de Filipos não sabiam desse objetivo, pelo menos não com tanta clareza. Mas aí ele se coloca à disposição dizendo, já que eu sei o caminho, follow me, I know the way, né? A música do Bride antiga. Vamos comigo, eu sei para onde eu estou indo, né? Me sigam porque eu conheço esse caminho. I didn't know that we are going to speak in English here. I'm so sorry. Paroleiros is abroad of Brazil right now. I don't speak. Só fala espanhol, só, por amor. Si quieres también podemos hablar espanhol. Hablamos. Não, mas é interessante essa questão quando Paulo aborda de sede meus imitadores. Um dia uma pessoa me questionou sobre esse versículo, se era um versículo que Paulo ele expressava um certo tipo de arrogância, né? Por que Paulo não falou imite a Cristo, né? E de imediato eu coloquei, a minha resposta foi a seguinte, que Paulo tinha convicção de quem ele era e da vida que ele tinha em Deus. Então, para uma pessoa falar, olha, me imita, ela tem que estar muito, muito convicta de fato, né, de que é uma pessoa, um modelo, um padrão a ser seguido. E a gente conhece a árvore pelo fruto. Então, pelos frutos de Paulo, a gente pode entender que ele se colocou como um padrão, como modelo, porque, de repente, as pessoas achem que o Jesus estava muito distante. Então, de repente, tendo como um padrão uma pessoa ali cara a cara, seria mais fácil de se compreender, de ter uma vida reta, de ter uma vida santa, de ter uma vida ousada, de falar da palavra, de crer em Jesus, enfim. Mas é interessante, Filipenses é um ensino que vai dar várias parolas. Para você não ficar curioso, Danilo, sobre a história do X-Salada... X-Egg. A primeira vez o Paulinho foi nomeado para Dourados. O Bispo Adonias ele já gravou com a gente? Não, né? Ainda não. Bispo Adonias, queremos você aqui para ver o que você aprontou com a gente. Você nos deve um X-Egg. O que aconteceu? Ele nos deve, ele que mandou você... Seis X-Egg. Aí a gente foi passar o Natal com o Paulinho, lá em Dourados. Ano novo, não era? Legal. Ano novo, Natal? Era ano novo. Aí, a gente está lá, numa boa, tal, só que a gente estava com a cabeça de São Paulo, né? Beleza, amanhã, ano novo, vamos passar lá no Carrefour, no Extra, vamos comprar as coisas e vamos fazer churrasco. Tudo fechado. Tudo fechado. E aí sobrou, graças a Deus, sobrou a ceia do dia anterior. Então, a gente meio que, beleza. Só que tinha janta. E literalmente, a geladeira do Paulinho virou um coco. Branca por fora e só água por dentro. Aí eu virei, e é sério, não dava pra gente fazer nada. Não tinha. Né? E tava ele com o Gutão, que já gravou com a gente aqui. Aí eu sei que o Paulinho e o Gutão montam no carro e saem andando para cima e para baixo de
Meu dourados. Deus. E ele comprou um monte de X-Egg. Quando chegou para a gente comer o X-Egg, que foi numa carrocinha lá no fundo de Dourados, Meu cadê Deus. o egg? Só tinha o X, não tinha o egg. Não tinha o Então egg. essa aqui ficou a piada aqui. Por isso, só para você, Agora internauta, sim. ficar sabendo. Caso As piadas você que é de internas, né? exatamente. Você que é de Dourados, você que é desse trailer que vendeu para nós. Isso aconteceu. Quando que foi, Paulinho? Isso aqui foi em 2012, né? Nossa. Não, 2009, 8. 2009. Você no Nossa, 8 para trailer, em 9, 8 2009, para não vendeu 9. isso. Você nos deve 6 X-Eggs. Mas, eu ó, acho que... Com juros. Com juros. 7 e 8 agora, é 8 agora, é 8. É 8, olha lá, tá vendo? Deu para ver a câmera? É 8. E olha só, vocês falaram algo aí, eu vou pegar esse gancho da Eline, que a Eline falou dessa pergunta que fizeram, né? Mas se você pegar em 1 Coríntios 11:1 e Efésios 5:1, Paulo, ele fala por 2 vezes, sede imitadores de Cristo, ou sede imitadores de Deus. E só em Filipenses ele vai dizer o seguinte, olha, sede meus imitadores. Ou seja, ele está falando, olha, eu tenho um padrão a seguir, eu sigo esse padrão. Só que, olha, e eu gosto disso, né, no livro do Tony Cook, Qualificados, ele traz muito dessa questão das características de um servo de Deus, né? E ele está falando exatamente isso. E ele está falando, olha, a partir do momento que você manifesta e expressa o caráter de Deus, então você está sendo um imitador dele, né? E foi perfeita a tua resposta, né? Tem um livro do Tony Cook chamado Em Busca de Paulo, inclusive tem uma brincadeira que a gente faz, né? Que parece que Tony Cook ele perdeu tanto Paulo como Timóteo, né? Porque ele está buscando Paulo e está buscando Timóteo, e, né? São os 2 livros dele. Mas esses 2 livros ele vai falar algo tremendo, porque ele vai falar sobre quais são as características de um ministro de socorros, que é no livro Em Busca de Timóteo. E, por outro lado, no livro Em Busca de Paulo, ele vai falar agora sobre a visão de um ministro, né, de um servo, né, como que uma pessoa que flui nos ofícios ministeriais ele deve se portar. Então, quando Paulo está falando sobre essa questão de ser imitador, é interessante porque no grego a palavra é hipócritas, né, como se fosse artista, né? Só que aqui infelizmente, né, Paulinho, quando a gente vai trazer para o português, vai usar o Aurélio, o Roais, a gente estraga tudo, né? E não é assim que a gente tem que fazer a interpretação correta para montar um estudo e tudo mais. Então, a palavra hipócrita, por mais pesada que seja, quando a gente vai usar no grego, na verdade está falando sobre alguém que imita alguém. Só que para nós, infelizmente, no nosso português, no nosso vocabulário, hipócrita ficou pesado, ficou um negócio pejorativo, né? Mas o que Paulo está falando imite, tem as mesmas características, né? Expresse e manifeste isso. E aí, Paulo ele vai dizer algo, né, quando ele fala sobre ser imitador, que ele fala assim, olha, eu tenho um padrão. E ele fala, olha, segundo o modelo que tem em nós. Então, quando ele está tratando de um modelo, ele está falando sobre um padrão. Sim. E aí ele vai falar sobre os inimigos da cruz. Deixa eu só fazer um adendo, Will, que eu acho que a gente abre um leque para navegar numa área que é bem familiar para a Eline e para o Danilo, que é a área do discipulado. Porque eu mencionei e torno a dizer, o cristianismo é uma religião, é uma expressão de fé, cujo padrão de proliferação, se é que a gente pode dizer assim, é a imitação. A carta aos Hebreus, tanto que em alguns comentaristas, alguns biblistas vão classificar ela como uma carta paulina, né? Tanto que a tradição católica apostólica romana classifica a carta aos Hebreus como uma carta paulina, né? Se a gente pegar o texto não tem nada a ver com os textos de Paulo, a fraseologia que é utilizada não tem nada a ver com o padrão fraseológico de Paulo, algumas palavras que são usadas não tem nada a ver com o vocabulário de Paulo, mas a teologia da carta aos Hebreus é 100% paulina, né? 100% paulina, a teologia.
aquilo que diz respeito aos dogmas, a dogmática, a doutrina da carta é paulina 100%. E no finalzinho dessa carta, no 13:7 da carta aos Hebreus, tem a seguinte orientação. Considerai os vossos guias. Né? O texto original ele fala guias mesmo, mas guia no sentido de quem está na frente, de quem está conduzindo. Né? Outras traduções falam pastores, falam mestres, mas o termo mesmo é guias. Considerai os vossos guias. E considerando o fim da vida deles, imitai-lhes a fé. Olha que legal, imitai-lhes a fé. Padrão de imitação, mas o padrão de imitação ele aponta para um determinado alvo. E aí a gente tem o Will, Danilo, Eline, a gente tem não apenas esta, mas no mínimo, tá? No mínimo, Coríntios, Filipenses, no mínimo, nós temos cerca de 9 afirmações do apóstolo Paulo que falam acerca da necessária imitação, seja dele, seja de Deus, ou seja dos crentes. Tá? Nós temos cerca de 9 afirmações diretas e indiretas do apóstolo Paulo falando acerca da necessária imitação, o que vai deixar claro para nós que o cristianismo é uma fé de imitação. Né? A gente estava falando da soberana vocação e Paulo chamando os crentes de Filipos a imitá-lo na sua fé, a imitá-lo nos seus objetivos, a imitá-lo no seu alvo. Eu prossigo para o alvo e venham comigo, é o grande convite que ele faz ali. Né? Eu sou igual a vocês, prossigo para o alvo, vamos juntos. Né? Aquela tríade do verso 12, 14 e 17. Então, essa realidade da imitação, né, que obrigatoriamente vai me colocar em uma condição de ou escolher ter o caráter de Cristo ou escolher ter o caráter de Cristo. Né? Como a Eline mencionou, e eu vou até um pouco mais longe, quando eu falo com isso, acerca disso com os meus líderes discipuladores aqui, eu falo, gente, você tem que ter a cara de pau de dizer para o sujeito, me imite porque eu sei para onde eu estou indo. Exatamente. É uma questão de cara de pau. Mas tem que ter a cara de pau com fundamento. Né? Você não pode jogar o cara numa roleta russa dizendo assim, vamos lá para ver onde vai dar. Não, você tem que saber aonde você está indo. E o Paulo, ele diz isso, eu prossigo para o alvo, ou seja, eu sei onde eu estou indo. Eu sei qual é o meu objetivo. Né? Ou usando a metáfora que eu usei agora há pouco, eu sei para onde o meu GPS está programado. Então você pode vir junto comigo que não vai dar problema. Então essa realidade, gente, da imitação, do caráter, da identidade, né, eu acho que cai num campo que dá pano para manga para a gente conversar aqui mais 3 dias e 3 noites sem parar para beber água. Esse ditado que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, é do diabo isso aí. Total, porque né, a questão é a nossa vida de fato ser um modelo. Isso que vocês estão dizendo, a gente vai pensando aqui, vai lembrando do que acontece mesmo com o nosso dia a dia, né? Nós tivemos já uma aluna no discipulado que ela tinha muita dificuldade de levantar as mãos no culto para adorar o Senhor, alguns anos atrás isso. E depois eu fiquei sabendo que uma amiga dela falou assim, não, mas imita a professora Eline, quando ela estiver levantando, você levanta também. Por quê? Porque ela veio de uma igreja que não fazia isso. Aí depois ela veio me agradecer, ai, professora, obrigada, porque eu aprendi a levantar as mãos com a senhora. Eu falei, mas eu não lembrei de explicar nada para ela com relação à rendição. Ela falou, não, que a irmã falou para te imitar. Aí eu falei, nossa, como que a gente vai pensar nisso, né? Que a gente está lá na frente, tá levantando, adorando ao Senhor de uma maneira tão espontânea e tem alguém lá atrás te observando, imitando suas atitudes. Então, de fato, isso realmente algo que a gente tem que ter uma disciplina, um pensar e um temor mesmo ao Senhor de ter uma vida cada dia mais reta, uma vida correta, porque isso vai acabar exalando, né, para as pessoas, o bom perfume de Cristo nas atitudes, né? O testemunho hoje é o que vai reverberar mesmo todos esses ensinamentos. Então, assim, a gente que está à frente do discipulado, como o Paulinho falou, eles nos observam muito, os alunos, né? Não só na própria atuação lá do discipulado, como no culto mesmo. Então, às vezes, a gente nem tá olhando o que as pessoas estão vendo, mas o nosso posicionamento, a nossa postura fala muito mais alto do que palavras. E manda agora no contexto também de criação de filhos, né? Nós temos 2 filhos, o Davi de 7 e o Daniel de 4 anos, né? E estão na escolinha, né? Não dá para colocar numa bolha, né?
E quando nós percebemos alguma atitude que não provém da nossa educação, não provém daquilo que nós ensinamos, é tão bom falar com essa propriedade. Falar assim, aonde você aprendeu isso? E você, aprendi na escola, tá? Ou então, não lembro, mas você viu a mamãe e o papai fazendo isso? E graças ao nosso bom Deus, a resposta é sempre não. Por quê? Porque não vê coisa ruim, né? É uma questão de princípios. E, de fato, a questão de você colocar para a pessoa e você falar, olha, me imita, de fato, a gente tem que estar cada dia mais firmado no Senhor e ser esse padrão para as pessoas que estão chegando, né? Tanto as pessoas que estão vindo agora para a igreja, recém-convertidos, que não têm referência. Muitas das vezes essas pessoas não têm referência, a maioria delas na própria casa não tem. Então, ela vai buscar uma referência. Então, nós, ali que estamos como liderança, né, instituído por Deus, temos que pensar, de fato, a ser imitador de Cristo, para que as pessoas venham imitar em nós Cristo. Exatamente. É isso mesmo. Muito bom. E nisso daí, né, eu achei interessante, porque Paulo, ele segue que depois dele falar desse modelo, ele fala, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Veja que Paulo está falando de novo, olha, lá na frente, eu já falei para vocês que tem alguma coisa errada acontecendo e para que haja segurança, eu estou falando de novo para vocês como vocês têm que exercer cautela, né? Ele não está fazendo fofoca aqui não, Paulinho. Você que fica conjecturando aí, achando que Paulo não era fifi. Paulo não estava falando assim, ó... Paulo dedo duro. Paulo não Paulo era dedo duro. Não, Paulo não era Paulo não estava falando assim, você viu aquele ali, ó? Não é isso que ele está falando. Ele está falando, olha, cuidado. Né? Mas ele continua dizendo algo interessante, que ele fala, olha, e eu gosto muito quando eu ouço alguém dizendo assim, mas é pelo fruto, porque Paulo fala assim, olha, essas pessoas que não manifestam, não expressam o caráter de Deus, elas são inimigos da cruz. Né? E ela fala assim, porque olha onde ele chega, né? No verso 19. Ele está falando, olha, porque o Deus dele é o ventre, e a glória dele está na infâmia, visto que só preocupam com as coisas terrenas. Aí ele faz um paradigma, né? Porque a nossa pátria está nos céus. Ou seja, ele está falando o seguinte, olha, aqueles que estão pensando apenas nessa terra, aqueles que estão pensando apenas naquilo que é o interesse deles, né? Eu me lembro, lá no livro de Ageu, Ageu, ele começa a questionar a respeito do porquê que o templo não é construído de novo, né? Não é restaurado. E, aliás, tem uma ministração sua, Paulinho, maravilhosa sobre isso, que você fala a respeito das madeiras, como que as pessoas receberam as madeiras para construir o templo. Paulinho não lembra disso, né? Mas é normal, quem bate nunca lembra, quem apanha nunca esquece. Eu estava nesse dia que você ministrou sobre isso, que você falou a respeito de, olha, a gente precisa de madeira para reconstruir, aí recebe-se um favor, né? Um favor e graça, e madeira começa a chegar, e material começa a chegar. Mas antes disso, Deus ele começa a dizer o seguinte, olha, vocês estão tão preocupados com a casa de vocês estão preocupados tanto com as coisas de vocês estão esquecendo do lugar de adoração. Vocês estão esquecendo do lugar onde vocês têm que se prostrar. Que lá em 2 Crônicas 7,14, depois continua, né, nos próximos versos, diz assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e tal, a gente já conhece esse versículo, mas ele fala, mas se você se virar para o templo e você se arrepender olhando para o templo, e olha, em Ageu, o templo está demolido, né? Ou seja, não está restaurado, ou seja, não tem um lugar de arrependimento. É isso que o Ageu está falando. Vocês estão preocupados com as coisas de hoje, vocês estão preocupados com as coisas terrenas, mas e o lugar do arrependimento? Vocês estão montando, que Provérbios de Salomão vai dizer, uma fortaleza para vocês se protegerem, achando que isso daqui vai ser top para vocês, mas não. Preste atenção, e aí eu volto na soberana vocação, porque ele está falando, olha, você tem que caminhar o caminho para que você alcance a finalidade que é você estar nos novos céus, na nova Jerusalém, que você vai ter que se chegar até lá, mas para isso você tem que esquecer das coisas. Mas olha, saiba de uma coisa, você não é meu imitador, você só está pregando o evangelho da terra,
evangelho terreno, ou seja, o evangelho do homem, o evangelho de riquezas. Eu não estou falando contra a teologia da prosperidade, a prosperidade bíblica, que nós conhecemos e entendemos de forma madura, né? Nós não estamos falando de leilão da fé, nada disso. Nós estamos falando daquilo que provém da própria cruz. Agora, ele está falando, olha, o interesse deles é o ventre deles, eles só buscam o interesse próprio. Ei, a Ageu estava falando isso. A Ageu estava falando, rapaz, a minha casa está parada. Ninguém está vindo aqui para sacrificar. Não tem adoração. Não tem sacrifícios. Não tem um aroma suave chegando às minhas narinas. E vocês estão achando que está tudo bem. Ei, mas olha para a tua mão. Está saindo como areia. Você tenta pegar e esvai tudo. O teu salário é como um sactel furado. Né? E aí eles começam ok, então entendi. E Paulo está dizendo isso. Então ele está falando o seguinte, olha, isso é muito duro o que ele está falando. Isso me faz refletir a respeito do nível de pregação que nós estamos sendo expostos. Se o evangelho que nós estamos sendo expostos é um evangelho da terra. É um evangelho terreno. Eu ouvi outro dia um ministro falando que se você está exposto a uma pregação que prega coisa da terra, ou seja, que não prega a eternidade, não prega aquilo que diz respeito à própria cruz, você tá lascado. Essa igreja é uma igreja que você tem que fugir. Sim. Né? E é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando, esse é o cara que é inimigo da cruz. Veja, ele está falando, esse cara anda do meu lado. Ele é meu brother. Ele está comigo. Só que ele é meu inimigo da cruz. O irmão Reagan, se eu não me engano, num dos livros dele, ele fala assim, você quer que haja manifestação do poder de Deus no momento da tua ministração? Pregue Cristo. Pregue Cristo. Pregue Jesus. No dia que você estiver pregando totalmente sobre Jesus, você vai ver cura, você vai ver sinais, você vai ver maravilha. Por quê? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, se eu estou ministrando Cristo, mas Paulinho, essa ministração de novo da mulher do fluxo de sangue, ei, é Cristo, está falando sobre cruz, está falando sobre cura. Mas de novo você vai falar da viúva de Naim, é Cristo. Mas de novo você vai falar sobre isso, meu irmão, não vos canse de falar a mesma coisa, Paulo está falando sobre isso. Né? Se alguém vos venha pregar outro evangelho, seja anátema, é maldito. Maldito. Né? Paulo está falando sobre isso. E sabe, outro dia eu estava questionando a Deus e eu sei que o nosso canal aqui não é para fins políticos, mas eu estava questionando a Deus a respeito desse cenário que nós estamos vivendo, né? Eu falando, Deus, essas decisões que estão sendo tomadas, né? Eu sou advogado de profissão, a Eline também, né? E Deus, tá errado isso, Deus. Né? Como que uma decisão dessa apaga toda uma condenação de um cara com evidências, com prova, com o devido processo legal? Né? Aí eu me lembrei de Salmo 73. Poxa, você está olhando para o ímpio, mas ele está se alegrando hoje. E aí eu falei, mas Deus, o senso de impunidade. E Deus me deu uma visão do grande trono branco, dessas pessoas se chegando ali, eles sendo julgados. E nós estaremos julgando essas pessoas. Nós estaremos ali julgando, é o que a Bíblia diz. Não é o Wilson que está falando. A Bíblia diz que nós estaremos julgando. E aí eu me fiz lembrar do rico e o Lázaro. E veio muito no meu coração assim. Isso me foi muito forte, Paulinho. Você, rico, você teve todas as suas regalias enquanto você esteve na terra. Agora não tem mais isso. Agora vai ser um juízo sobre você. Meu Deus. E quando Paulo está falando aos Tessalonicenses, ele está falando o seguinte, olha, pregue isso para consolo. Sabe, nós estamos falando sobre algo que nós não podemos fugir daquilo que a cruz prega. Sim. Nós vamos falar de renúncia, Guilherme. Nós vamos falar de novo, Danilo, de renúncia. Nós vamos falar de novo de abrir mão da minha vida. Paulo está falando sobre isso. E se eu não falo sobre isso, eu sou inimigo da cruz. Ô Will, mas você faz uma denúncia
ao padrão de pregação que é consumido hoje. Só que assim, se há produto ruim é porque há quem consuma o produto ruim. Sim. Né? E Salomão, na sabedoria dele, em Provérbios, capítulo 27, versículo 7, ele diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta até o que é amargo lhe parece doce. Meu Deus. Sabe o que acontece? Tem muita alma farta de alimento ruim. Tem muita alma farta de alimento ruim. E quando o alimento bom, nutritivo chega, ele vai ser um incômodo. Lembra o que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, vai ter o tempo que a sã doutrina ela vai provocar coceira no ouvido da cambada de sem vergonha que vai estar dentro das igrejas. Né? Não vai suportar ouvir a verdade. Agora, quem é esse que não suporta ouvir a verdade? É o cara que andou comendo pipoquinha espiritual, paçoquinha espiritual, pirulito espiritual, né? E encheu a alma dele de docinho. O Charles Spurgeon falava: nós somos chamados para ser o sal da terra e não o caramelo do mundo. Né? Muito bom. O cara se entupiu de caramelinho, o cara se entupiu de gominha, se entupiu de açuquinha, se entupiu de porcaria. Aí o que acontece? Quando vem o alimento legítimo e o alimento fala renuncie, o alimento fala dê nome ao seu pecado, o alimento fala peça perdão, o alimento fala libere perdão, o alimento fala viva uma dimensão de cura, o alimento fala fuja da aparência do mal. O alimento legítimo fala isso. Agora, o cara que está recheado de gominha, o que ele vai fazer? Ele vai pisar até o favo de mel. Né? O que é o favo de mel? O favo de mel, você pega ali o Ezequiel, finalzinho do capítulo 2, começo do capítulo 3, ele vai falar, eu vi um rolo escrito por dentro e por fora, uma ordem dizendo coma, eu comi, e tinha gosto de mel. Você vai ver o João lá em Apocalipse 11 falando, eu vi um rolo escrito por dentro e por fora, veio uma ordem dizendo coma, eu comi e tinha gosto de mel. É a palavra. O mel é a palavra. Não é a minha vitória hoje que tem sabor de mel. É a palavra. A palavra, conforme a Bíblia diz. Aí o que acontece? A alma que está farta, que se encheu de açuquinha, né? Que me dá vontade de falar uns nomes aqui, de pregadores, mas enfim, não vou. Mas a alma que se encheu disso, sabe, dessa pregação consumível, convidativa, sabe, saborosinha na boca, mas que dá uma indigestão espiritual, na hora que vem o legítimo favo de mel, vai ser pisado, né? Agora, aquele que está faminto, quem de fato tem fome da palavra, olha o que Provérbios 27, 7 diz. Aquele que tem fome até o amargo lhe parece doce. Cara, vai vir a palavra dizendo renuncie, ele vai dizer é agora. Vai vir a palavra dizendo dê nome ao seu pecado, ele diz estou indo. Sabe? Vai vir a palavra dizendo ó, libera perdão, peça perdão. O cara fala é já. Sabe? Porque entende o preço disso, entende o quanto isso é necessário, o quanto isso é legítimo, o quanto é verdadeiro, o quanto é urgente. Aí o que acontece? Se você pega o ensino ruim, é porque tem consumidor ruim. E, infelizmente, o consumidor ruim é aquele que não entendeu para onde o nosso GPS está apontando. É aquele que não entendeu qual deve ser o nosso destino. Mais uma vez, a gente volta no contexto da carta aos Filipenses, e Paulo, na pior de todas as circunstâncias, prisioneiro, injustiçado, né, sendo tratado como presidiário, Paulo ele diz, estou contente, eu estou feliz. Como disse ele lá atrás, eu não estou conformado, mas eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Não é a circunstância que me faz, eu faço a circunstância. Né? Então, esta realidade, né, de não se colocar como
como um consumista de pipoquinha espiritual, mas um consumidor, né, de pipoquinha espiritual, mas como alguém que vai procurar legítimo alimento, sabe, que conhece o caminho do legítimo alimento. Isso é uma realidade que nós precisamos alertar, né, os discípulos, os cristãos, as cristãs nos nossos dias, porque a própria palavra diz que nos últimos dias o inimigo ele viria, inclusive, enganando os escolhidos, né? E qualquer um que aparece falando qualquer espécie de groselha em nome de Jesus vai levar uma multidão atrás. Isso é um problema, isso é um monte de alma farta que está pisando favo de mel. Pastor, eu posso falar algo para vocês, né? É um assunto que foi abordado agora e é perceptível a unção de Deus, que tem na vida de cada um de vocês, dentro do assunto que a gente está abordando aqui. Eu creio que isso vai, de fato, edificar vidas, vai ser esclarecedor. E algo que o Senhor colocou no meu coração, né, nesse momento, é que quem estiver nos escutando, não busque aliados, busque confronto. Muitas das vezes as pessoas, elas estão dentro de uma igreja, ouvindo ministrações aleatórias no YouTube, ou se associando com pessoas buscando ouvir aquilo que elas querem, mas não o que precisam. E o lugar certo de estar é onde Jesus é a bandeira, onde a palavra é pregada. E existe um preço a se pagar. Ah, mas Jesus já pagou o preço. Sim, mas cada coisa no seu lugar. A partir do momento que existe qualquer tipo de pregação ou de evangelho que diga que uma vez salvo para sempre salvo, que esse pecadinho tá tudo certo, ou sua vida tá tudo certo, o importante é o seu coração, o importante é que você faz caridade, é uma mentira, é uma heresia. É uma heresia. Então, é importante estar debaixo de uma liderança, de uma igreja, de uma palavra, né, daquilo que você está escutando, porque tem pessoas que estão ouvindo uma palavra boa na igreja, mas ela ouve no domingo. Aí segunda, terça, quarta, quinta, ela fica vendo várias coisas, né? É Instagram, é Reels de vários tipos de ministros, de pastores, e ela acaba se alimentando justamente disso. E a alma, ela está intoxicada. Então, quando a pessoa se enche de açúcar, pode dar aquele risco, né? Até de morrer. Então, é tomar cuidado mesmo. E quando a pessoa passa por esse período de intoxicação dentro do corpo humano, é um período que vai ter renúncia, né? E vai ter vontade, às vezes, de ouvir, de querer a alma, né? O ego ser massageado. Mas a melhor coisa da intoxicação é quando você começa a receber um bom alimento. Quando você quiser voltar para aquele açúcar, o seu paladar já vai estar diferente. Você vai falar, não aceito mais esse alimento, eu conheço um alimento melhor. Então, é muito importante isso, as pessoas terem essa consciência de ouvir uma palavra segura, de fato ser bíblico, de que de fato é Jesus que está falando, ter essa segurança para de fato ter uma vida em conformidade daquilo e à altura daquilo que Deus promete para nós. E uma coisa importante também é quando a gente escuta a palavra, quando a gente escuta esse tutano, né, essa substância, a gente sempre tem que colocar no âmbito da prática, porque só ouvinte não adianta, né? É aquela questão que, infelizmente, é uma linha muito tênue, a pessoa escuta, só quer na boquinha, aí escuta, aí no dia seguinte também quer escutar para saciar, mas aí que tá, se não colocar no campo da prática, não vai acontecer também, né? Então, é uma linha aí que tem que colocar no âmbito da prática, né? Sermos operosos praticantes. Pronto, é isso aí. Tiago já dizia isso. Uhum. Muito bem, Parolovers, chegamos ao fim de mais uma parola e você viu que o gato saiu e o rato fez a festa aqui. Porque é bem da verdade, no nosso Evernote estava aqui outras coisas para falarmos, mas como o nosso digníssimo decano não estava aqui, está ele viajando, Ele deu sabe? cano. Ele deu cano. Deu cano. Né? Sabe lá Deus para onde ele está seguindo. Deu essa desculpinha, mas colocamos como indisciplina,
né, por tudo que ele tem feito. Eu quero agradecer a Eline e o Danilo por estarem aqui conosco hoje. E você que nos ouviu, nos acompanhou agora, sabe, se você curtiu essa parola, está nos ouvindo pelo YouTube, curta essa parola, compartilhe. E nós também estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Prime Music, aonde que o Arthur ele acha uma plataforma, ele está colocando a gente lá, porque o nosso papel aqui é alargar as estacas da nossa tenda para que esse evangelho, de uma forma simples, pura, possa tocar corações. Amém? Amém. E você também pode nos assistir no nosso site. Sim, ali no nosso site nós temos www.osparoleiros.com.br, onde você vai ter o livro Presente de Deus. Nós não estamos falando do Kiko, estamos falando quarta impressão, hein? Quarta impressão. Olha lá, ó. Quarta impressão. Uau. A editora Os Paroleiros. E também temos o livro O Capitão da Família, que é o livro do nosso amadinho. Amadinho. Está aqui, amadinho. Do nosso amadinho. Está lá, ó, Resgatando o Capitão da Família. Amém? Olha. Em breve teremos também o meu. Vão orando aí. Amém. Amém. Coração, amém? Amém. Amados, muito obrigado. Compartilhe essa parola, sabe? Exponha mesmo, coloque em todas as tuas redes sociais, porque, afinal de contas, o nosso papel aqui é compartilhar da palavra de uma forma muito mais tranquila, light, e pode tocar o coração de todos. Eline, Danilo, muito obrigado. Paulinho, Barba Ruiva, sempre um prazer estar com você. Deus abençoe, sejam abençoados na prática da palavra. Amém? Amém.